Sim, neste momento, nós não somos diferentes. O mundo está completamente globalizado. Nós não somos muito diferentes da América Latina, não somos muito diferentes da Ásia, estamos integrados da Europa, e hoje a crise é mundial. E nós não somos diferentes, também apanhamos com a crise da pandemia e apanhamos com a crise efetivamente trazida pela guerra, nomeadamente no campo energético. Nós entendemos que a União Europeia não teve o comportamento que nós entendíamos correto ou indicado para o momento. Eu acho que a União Europeia se precipitou nas medidas que tomou, não tendo soluções para dar a toda a economia e a toda a população a nível da Europa. Eu penso que houve aqui, tanto da parte da Comissão como da Comissária, como até do Conselho Europeu, porque o Conselho Europeu é onde está todos os ministros, os primeiros ministros ou os representantes máximos de cada país, que é o Conselho que é que define a política, ao fim e ao cabo, da União Europeia, e depois o órgão executivo, que é a Comissária. Eu acho que a União Europeia não teve bem, porque eu costumo brincar com esta situação, mas quando nós só temos um padeiro, nós não podemos matar o padeiro. E nós chegámos à conclusão que tínhamos um fornecedor que era a Rússia, de gás, que estávamos dependentes deles. Não podíamos de maneira nenhuma ter o comportamento que tivemos, não é? A cortar aquilo que nós precisávamos para a nossa economia. Ou seja, tudo aquilo que fizemos para que a Rússia ficasse isolada e que não tivesse possibilidade de continuar a guerra, teve um efeito de bumerangue e veio cair em cima da nossa economia. E a guerra ainda não acabou. E já lá vão mais de 8 meses. Portanto, vamos lá ver, estas medidas, eu compreendo a União Europeia, eu estou contra a guerra. Aliás, eu tive já na guerra, infelizmente já passei por uma guerra, quando no meu serviço militar tive que ir para uma guerra também que me impuseram, não é? Mas eu não apoio qualquer tipo de guerra, e muito menos quando se matam civis, não é? Portanto, a guerra deve ser feita entre os militares. Há, com certeza, efeitos colaterais de civis que naturalmente morrem, mas como a guerra está a desenvolver, eu penso que ninguém de bom senso apoia uma guerra daquela natureza. Agora, as medidas que foram tomadas para cercear quem disputou a guerra, eu acho que não foram bem tomadas. Eu acho que essas medidas, hoje, num mundo globalizado como nós estamos, as guerras não se ganham, raramente se ganham no terreno. Quando fala em mundo globalizado, se calhar já me responde a esta próxima questão, mas esse conjunto de medidas, o impacto que todos temos sentido, esse impacto é diferente para quem está no interior, passe a palavra, comparativamente com aquilo que acontece nos grandes centros urbanos, falando de Portugal só. Essas medidas têm maior impacto para, por exemplo, os empresários, as empresas que estão sob a égide da Nersan, ou nos grandes centros urbanos também o impacto é muito negativo? Só para ter uma ideia do
qual é que é a nossa análise? A situação, penso que para responder à sua questão, a partir do momento que há uma subida extraordinária de combustíveis ou de energia, quem está fora dos centros de decisão é sempre altamente prejudicado. Ou seja, onde é que as coisas se definem e onde é que as coisas se desenvolvem? É no centro da Europa. É na Alemanha. É no centro da Europa. É tudo que gravita à volta da Alemanha. Lá é que se desenvolve tudo. Não é? Os outros países, efetivamente, têm as suas economias, mas a maior parte deles a fornecer a essas grandes economias. Nós somos um país periférico. Nós, para pôr o material onde as coisas se desenvolvem, não é? Que é dentro, ou ao fim e ao cabo, no centro da Europa, nós temos logo, à partida, 3, 4, 5 mil quilómetros. Esses 3 ou 4 ou 5 mil quilómetros consubstanciam-se em energia, ou seja, em combustível. E esse, vamos lá ver, esse é um ónus que nós temos logo em relação à Europa. Depois extrapolamos o mesmo princípio para Portugal, acontece a mesma coisa. Acontece que nós temos um custo que eu já transmiti à Sra. Ministra da Coesão, doutora Ana Brunhosa, que os nossos custos de interioridade deviam ser abordados numa outra perspectiva. Porque, se reparar, as empresas que estão no interior, que é o nosso caso, nós podemos dizer assim, não, mas nós estamos no interior, nós estamos a 1 hora de Lisboa, o que não é nada para a Europa, ou que não é nada para a América, ou que não é nada para a África. Mas a verdade é que conta, porque qualquer empresa que esteja em Lisboa, que esteja no Porto, ou que esteja em Leiria, para comprar uma peça mais, vamos lá ver, mais específica para a sua empresa, tem que fazer no mínimo 1 hora para Lisboa, ou 1 hora e meia ou 2 horas para o Porto, ou 1 hora para Leiria, que é onde efetivamente há esses estabelecimentos a venderem esse material. Nós não temos. Se reparar, nós estamos aqui até muito próximo, aqui uma realidade, que é o Triângulo Abrantes, Torres Novas, Tomar. A maior parte das empresas desapareceu, a maior parte das empresas e dos serviços desapareceu daqui. Portanto, os fornecedores que nós tínhamos, internacionais, espanhóis, alemães, franceses, ingleses, deixaram de ter até os seus armazéns cá em Portugal, passaram-nos a ter na origem, ou passaram-nos para a Espanha, não é? E quando nós precisamos de qualquer coisa, enquanto os espanhóis têm esses produtos em meia dúzia de horas, nós, para ter os mesmos produtos, temos de estar à espera deles 1 dia ou 2 ou 3. Portanto, toda esta interioridade que nós temos, toda esta região, não é? Tem os seus custos e tem os seus handicaps, e toda esta problemática inerente ao preço dos combustíveis e ao preço da energia teve impactos brutais na vida das empresas. E as empresas, hoje, a nossa economia, especialmente na nossa região, vai-se mantendo, mas os indicadores são no sentido da estagnação. Porque, efetivamente, como nós ouvimos até na comunicação social, há dinheiro comunitário e não há efetivamente quem o gaste. Porque as condições que as empresas têm já não são
muito convidativas para o investimento. Há parte da nossa função como associação empresarial transmitirmos às empresas que o momento pode não ser indicado, mas devem aproveitar os fundos comunitários, porque amanhã nem sequer esses fundos comunitários podem existir. Mas a verdade é que hoje as condições empresariais existentes a nível nacional não são muito convidativas para o investimento, porque o Estado, por um lado, dá apoios, Sim. alguns apoios, mas por outro lado tem uma carga fiscal tão elevada, que ao fim e ao cabo nós concluímos que dá com uma mão e tira com a outra. Portanto, nós vamos lá ver, nós associações através que estamos ligados, porque nós, a NERSAN, temos assento na Associação Industrial Portuguesa como vice-presidentes e temos na direção da Confederação Portuguesa. Portanto, nós estamos em cima do acontecimento a nível nacional, de tudo o que se passa, das conversações, daquilo tudo o que é discutido em concertação social e com o Governo. No entanto, entendemos que há muita coisa que se tem que mudar. E este Governo, ou outro que venha, tem que olhar para as empresas numa outra perspectiva de investimento. Isto parece um pleonasmo, mas não é. Investimento no investimento. Investimento no investimento. Porque assim, hoje a fatia existente entre o risco e o lucro já não compensa. Ele é tão, vamos lá ver, a fatia é tão estreita, que a maior parte dos empresários que eu conheço, que até têm grandes empresários, eu sou um deles, por exemplo, eu tinha um investimento bastante avultado para fazer e neste momento estou expectante para ver para onde é que isto vai, mas a desmotivação de ao fim do dia fazer o meu balanço e dizer assim, eu todos os dias trabalho 14 horas no mínimo por dia. E, efetivamente, quando nós começamos a fazer as contas e o Estado vai ficar com metade dessas 14 horas, vamos lá ver, não é muito gratificante para a nossa motivação. Mas nós, os empresários, somos seres, penso que não somos especiais, mas somos com certeza diferentes, porque caímos, levantamos, caímos, levantamos e vamos fazendo desta região uma região mais rica, desta região uma região mais próspera, e a NERSAN, como associação e como representante das empresas e dos empresários, tenta a todo custo inverter essa situação.